A guerra no Oriente Médio, soldados israelenses atiraram contra uma multidão que se lançou sobre um caminhão de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Mais de 100 pessoas morreram nessa confusão. Nosso correspondente Luca Bassani traz as últimas informações, um fato lamentável, mais um capítulo desta guerra. Luca, bem-vindo. Boa noite a você, Tiago, a todos que nos acompanham. Realmente um caso que segue a ser investigado, mas que choca novamente pela crueldade desta guerra que se estende por mais de 4 meses no Oriente Médio. Grande parte da ajuda humanitária à população civil da faixa de Gaza tem chegado não só através da via aérea, com caixotes sendo despejados com paraquedas, mas também por caminhões. O problema é que antes da guerra eram cerca de 500 caminhões diários que faziam seu caminho até a faixa de Gaza e atualmente são apenas 85 diários. Exatamente por isso que a falta de alimentos, mantimentos, causa grande alvoroço na população, muitas vezes faminta, muitas vezes desesperada, e eles avançaram, segundo o que foi relatado, em direção a esse caminhão que chegou pela manhã de hoje. Os soldados de Israel se sentiram ameaçados e, segundo, novamente, testemunhas, acabaram alvejando grande parte das pessoas lá, todos eles civis, matando 104 pessoas até esse exato momento e deixando outras 760 gravemente feridas. Nós temos que os israelenses, por sua vez, negam ter atingido população civil, dizem que o caso ainda segue em investigação, enquanto a autoridade palestina e o próprio comando da faixa de Gaza diz que foi um ato deliberado dos israelenses. Inclusive, eles concluem falando que durante esta semana tivemos o maior número de óbitos em média em relação ao começo da guerra. Então, um caso que preocupa bastante a comunidade internacional. Os Estados Unidos também pediu respostas imediatas sobre esse caso, porque obviamente se trataria de uma violação bastante clara da conduta que se deve ter durante uma guerra e obviamente de todos os direitos humanos. A ONU aproveita este trágico episódio para pedir que a ajuda humanitária possa fazer o seu caminho de maneira mais fácil ao enclave palestino, ressaltando que se não chegar a um patamar mínimo de 200 caminhões diários, grande parte da população de Gaza pode enfrentar desnutrição, insegurança alimentar e até mesmo fome durante as próximas semanas, além, é claro, de todas as questões relacionadas à proliferação de doenças pela baixa de higiene e o baixo acesso a medicamentos. Uma situação extremamente adversa, extremamente trágica. Obviamente que nós vamos continuar acompanhando, sempre observando os dois lados deste trágico ocorrido, tanto que os israelenses se pronunciam, como também os palestinos, que têm sido a maior vítima até agora. Até o presidente Joe Biden chegou a dizer que um possível cessar-fogo da semana que vem, isso já não vai mais acontecer, não é isso, Luca? Provavelmente não, Tiago. Inclusive, durante esta manhã, tanto o porta-voz do Hamas quanto os israelenses, que estão sempre se encontrando com as delegações mediadoras deste conflito, que envolvem o Catar, o Egito e os próprios Estados Unidos, disseram que provavelmente esse cessar-fogo de 4 semanas, que estava a ser costurado, não saia do papel pelo menos até a semana que vem. O objetivo era a paralisação de todas as hostilidades por 4 semanas, em troca de pelo menos 40 reféns que seguem sob a custódia do grupo terrorista, além, é claro, da liberação de pelo menos 300 prisioneiros palestinos das cadeias israelenses, algo que poderia sinalizar um possível desfecho a essa guerra, ou pelo menos trazer um certo alívio aos soldados e também à população civil que vivem nesse estado constante de guerra há pelo menos 5 meses, mas, pelo jeito, através daquilo que aconteceu hoje pela manhã, isso não se concretize e possa dificultar ainda mais o processo de paz que já tem sido árduo durante todo esse período. É isso, as últimas informações com o nosso correspondente Luca Bassani. Bom descanso para você, Luca. Até mais tarde na nossa programação.